Vamos lá. 8 horas e 4 minutinhos. Nós estamos entrando aí ao vivo em mais uma live. Uma live, na verdade, de reprise, por respeito aos nossos amigos, por respeito aí aos nossos seguidores, aos nossos queridos que acompanham a página, que acompanham aí o Instagram. Nós vamos então repetir meus misericórdia, chutei aqui tudo, misericórdia, perdão, queridos. Nós vamos repetir uma entrevista tão poderosa que nós tivemos aí na semana passada. Entrevista com ele, o Everton. Nós já estamos chamando ele aqui para ele dizer. Eu queria que você nos falasse aí como que tá, se você está nos ouvindo, se tá tudo bem, se tá ouvindo aí. Aí ele aí, ó. Olá, gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí também? Ô, Lindo da Silva, hein? Tá? Espero que esteja melhor aí. Da última vez a gente parece que teve aí algumas dificuldades, alguns teve o som normal, outros disseram que estava um pouco baixo e etc. Sim. Mas quem está um pouco familiarizado com live sabe que isso aí às vezes acontece, né, Ricardo? Tudo bem? Ah, Graças com e paz, boa certeza. noite. Boa noite. Tá ouvindo aqui? Daí você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tô com fone de ouvido aqui, que tem microfone também, e eu queria saber se também vocês estão me ouvindo aí também. Perfeito, tá top, hein? Tá bom? Beleza. A tecnologia chegou e encostou na sua casa, hein? Tem que chegar, tem que ficar no nível de alguns aí, né? Ô Everton, Ah, eu tava assistindo a live. Eu não vou falar nome por ética, mas eu tava assistindo live de pessoas que já são de renome aí no Brasil também. ah, Rapaz, caía, enroscava, voltaram a live, terminou o tempo, voltou a live. Eu achei interessante isso. isso, Eu achei muito interessante que terminou o tempo, voltaram a live. Então acontece, é normal. E nós estamos também aprendendo, né? isso. Nós estamos aprendendo e queremos fazer o melhor e trazer informação. O legal das lives é que nós podemos trazer para as pessoas a informação em tempo real. Isso. Então, hoje nós estamos no dia 11 de maio. E depois que nós, no meio aí da nossa conversa, eu quero também trazer para as pessoas a estatística de como está o coronavírus no Brasil, que é importante que as pessoas saibam, porque tem muita gente apavorada, tem gente que está desesperado, mas o bom é estar, na verdade, se prevenindo, né? Se resguardando, e não apavorado e nem desesperado de jeito, verdade? Isso. É importante você falar, eu estou vendo o pessoal entrar aqui, tem um pessoal lá do Paraná, a Natusca está aqui, que eu estou vendo aqui lá do Paraná vendo a gente. Olha que legal. Tem, enfim, alguns, o Thiago entrou aí, o Natan, família do pastor Leandro também, estou vendo aí, superintendente de missões da Nazaré, de São Paulo está aí que eu estou vendo. Tem um pessoal você chegando aí. E como Muito você bom, muito falou, bom. importante é esse trabalho de alguma maneira tentar ser bênção na vida das pessoas, tentar ser luz. Você falou de estatística, né? A gente viu que os números desses últimos dias eles mudaram bastante, né? As Verdade. atitudes começaram a ser um pouco mais drásticas e infelizmente a gente, inclusive, precisa nortear, sempre quando a gente vai conversar sobre algum assunto, qual que é a base que a gente vai utilizar para delinear um determinado assunto. Se nós estivermos falando, Sim. por exemplo, do humanismo, tem alguns valores que são empírico àquele contexto. Se nós estivermos falando do cristianismo, alguns valores eles são inegociáveis para o contexto que a gente vive. Quando a gente fala de saúde, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, porque é elas que vão nos nortear. E, infelizmente, a gente tem visto alguns parâmetros sendo levados de uma outra maneira, mas não naquilo que a gente de fato deveria se apoiar, que no caso é a ciência, para que a gente não tivesse, infelizmente, indo para alguns
alguns dados negativos, que infelizmente a gente está começando a ver a realidade aí, e o Brasil se figurando aí entre os países de destaques, infelizmente de maneira negativa, sobre o avanço da doença, sobre casos, enfim, a gente fica triste por isso, mas também a gente entende o outro lado. Quem sabe Deus nos dê direção hoje para a gente também falar do outro lado nessa noite aí. Com certeza. De qualquer forma, eu já agradeço desde já a sua participação. Nós tentamos até na quinta-feira puxar de novo a conversa, mas devido ao respeito à agenda de algumas pessoas, então nós entendemos melhor, seria bom para hoje, né, para segunda-feira. Agradecendo a audiência, as pessoas que estão entrando, que estão nos assistindo. Isso. E vamos lá. Bom, nós estamos aí, nós estamos falando sobre coronavírus, conhecido como COVID-19. Covid. E o Everton... Covid-19. Ah, é verdade. Covid-19. Covid-19. Covid. E o Everton vai falar um pouco mais com propriedade sobre a gravidade desse vírus, dessa bactéria. E também 2, 3 perguntas. Como nós temos praticamente em média de 45, 40 minutos aí de bate-papo, então na outra semana nós terminamos também sem até nos despedir. Então nós vamos vamos conversar sobre isso. Os comentários aqui não serão desativados, beleza, Everton? Pode ser, tranquilo. Deixa o pessoal falar também, né? Importante. Vamos deixar os comentários aí. E se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Depois lá no finalzinho nós vamos tentar responder aí. Isso. Não sei se todas, né? Não sei se todas, porque daqui a pouco começa a entrar mais pessoas, mas a gente vai ajudar na luz da palavra e de acordo com a ciência, com a medicina. Everton, então, assim, por favor, se apresente aí, fala da sua formação, que é muito legal nós repetirmos isso também. É uma honra ter amizade com um rapaz tão graduado assim. Então fala aí, fica à vontade. Talvez aí alguns que estão se achegando aí não viram, né, o primeiro vídeo, né, o primeiro bate-papo. Uma apresentação simples. Meu nome é Everton Ribeiro. Sou graduado em biomedicina, com ênfase em imaginologia, que como mesmo eu disse da última vez, é uma das cadeias no processo aí de cura, diagnóstico e tratamento do Covid-19, do coronavírus, como todas, ou a grande maioria das doenças, né? Ela cai no setor de imagem, que é onde a gente, de fato, junto com a clínica, né? A clínica ela é sempre soberana, é importante a gente dizer isso para as pessoas. Os sinais clínicos, a própria Bíblia diz, né? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Já dando uma deixa aí, né? Uma pincelada, né? Uma pincelada, falando de Bíblia. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, não é somente espiritualizando a coisa. Na área clínica, a gente tem a clínica como soberana. Os sinais, os sintomas, características que a gente até explicou um pouquinho também na semana passada, eles que nos norteiam. E aí esses diagnósticos clínicos de laboratório, essas coisas, eles confirmam em associação, por exemplo, a área da imagem, que é uma das áreas de atuação, e eu trabalho nessa área. Também sou técnico de radiologia médica, concursado, enfim. Se tem uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos, embora tenha esses títulos, essas coisas, é que eu nada sou, né? Também sou seminarista pelo ETED, que é a faculdade Nazareno de formação, né, teológica, e toda a base para um ministério, para a igreja, etc. E é como eu mesmo acabei de falar, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Sou grato a Deus por esse privilégio que a gente tem hoje aqui, de alguma maneira, dividir um pouco de conhecimento e, acima de tudo, falar de Jesus para as pessoas também. Amém. Que bom. E o Everton, ele tem acompanhado aí bem de perto como que está e também fica sabendo pelos seus amigos que são de toda a região. Como você disse, aí tem pessoas até do Paraná, é isso? Eu vi a Natusca entrou aí, some aqui, né?
mas eu sei que a Natuska, nós estudamos juntos há muitos anos atrás, no segundo grau, no culto da ciência, eu vi, ela está lá no Paraná, crente também, em nome de Jesus, e tá vendo a gente lá do Paraná lá. Tá vendo? Então, assim, de acordo com a experiência, o Everton, diz uma coisa pra gente. Nós falamos já, talvez para alguns possa ser repetitivo, porém agora com uma imagem melhor, com som melhor. E assim, esse coronavírus, Everton, é uma verdade mesmo? Ele é perigoso desse jeito, como estão dizendo? É isso mesmo. Como a gente falou, né, na semana passada, ele é um vírus, ele tem uma característica diferente dos outros, ele faz parte, né, do grupo de vírus do coronavírus, que é os vírus responsáveis pelas doenças infecto-contagiosas de trato pulmonar. Elas interferem na respiração, no sistema respiratório, né, como um todo, e ele eleva a dificuldade do seu potencial, né, de risco, porque ele tem uma característica diferente, que a gente falou também, que ainda muitas dessas características a gente ainda não sabe, mas o que se sabe já produz um efeito grande. E o que caracteriza ele dos outros, embora a gente precise entender também assim, que todos os vírus que levam à pneumonia, a gente vai ali, alguns são mais fracos, de resfriado ali e tal, eles de alguma maneira têm algum tipo de potencial. Esse, especificamente, chamado coronavírus, que é tão famoso por ser chamado de coronavírus ou Covid-19, a gente falou da classificação, nós exemplificamos inclusive também o porquê do 19, o que é Covid, né? A gente expliquei algumas coisas ali. Mas ele leva a uma síndrome aguda respiratória muito grande. E assim, síndrome, eu não sei se eu falei da última vez, síndrome nós chamamos de conjuntos de sinais e sintomas sem causa definida. Quando você fala de síndrome, conjunto de sinais, aí eu falei da clínica, né? Que ela é predominante nesse tipo de diagnóstico, ou seja, a clínica ela é predominante, os dados científicos eles são predominantes, são eles que nos norteiam. E então, como ela é uma síndrome, ele sendo um conjunto de sinais e sintomas sem uma causa definida, por isso que aí eles estão tendo a dificuldade para poder achar todas as características dele, que como consequência, pelas características, sabendo com quem que você está lidando, você consegue achar a cura. Acho que a gente falou também a respeito de algumas importâncias da gente tomar um pouco de cuidado, esperar um pouco, né? Porque eu creio que em breve a cura surgirá, eu creio, em nome de Jesus. E então esse vírus tem esse potencial de letalidade grande. Mas, se você analisar proporcionalmente a população em todo o planeta, que eu acho que é esse questionamento de algumas pessoas, se você analisar, morre menos do que a grande quantidade de pessoas. Só que a gente falou também da última vez, dando uma pincelada para quem não esteve, está entrando aí agora, que esse vírus ele tem um potencial de contaminação maior do que o outro. Tá? Do que os outros. E aí, quais são os outros, Everton? Influenza, né? Tantos outros vírus aí, né? Que a gente tem visto aí esses últimos tempos aí, H1N1, H1N3, que é uma variação do H1N1. Esses vírus, eles já têm sido inoculados na população com as vacinas, porque são esses que estão em maior número no meio ambiente, e que a gente, todo ano, precisa tomar uma vacina contra esses. Então, esses já produzem alguns danos na gente. E esse coronavírus, ele já produz um estrago maior. Volto a dizer, todos os vírus aí, de inúmeras características, mas esses, falando especificamente de trato respiratório, ele já produz um dano. Esse maior ainda. Então, a maior dificuldade é essa. Ou seja, ele existe sim, tá? O pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, também existe, tá? É uma realidade, e os números aí, como você falou, você vai tratar de algumas estatísticas também,
ele é real. Mas se eu puder, né, não sei se quer fazer alguma pergunta, eu posso fazer uma introdução de algumas coisas aqui. Por favor, fica à vontade aí, Pode? vamos lá. Dando essa pincelada básica, bem básica mesmo, que volto a dizer, bem mais técnico, está no outro vídeo, eu queria falar de algumas coisas que a gente não falou da última vez, né? Uhum. As pessoas às vezes nos perguntam, como você falou, é verdade? A gente, é verdade, explica como a gente está explicando, mas além disso, tem algumas características das doenças de base que eu queria dar uma aprofundadinha, que eu acho que pode esclarecer um pouco o pessoal, né? Como mesmo eu disse, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Sim. Não somente na palavra, não somente no que a gente, de maneira espiritual, espiritualiza a coisa, como cristão. Mas a gente precisa ser racional e entender que o nosso culto a Deus, como a gente falou, ele é prestado de forma racional, para que a gente possa também entender esses sinais clínicos, né? Que nos acompanham, que estão sendo apresentados a gente. Então, e a gente precisa acreditar nesses sinais. Existem algumas subnotificações, tá? O que é subnotificações? São dados imprecisos, às vezes alguns dados são apresentados de maneira diferente, ou alguns dados que não se achegaram. Então, existem essas variáveis. A gente precisa entender que a gente vive num país ainda em desenvolvimento, né, classificado como subdesenvolvido. Então, nem tudo é como os países de primeiro mundo, nossa tecnologia, etc. Então, a gente ainda sofre algumas coisas. Essa semana eu vi o noticiário, né, o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, dos 280 funcionários deles, eles fizeram testes em todos eles e constataram 13 casos, se me falha a memória, de infectados por coronavírus. Então, assim, não é só uma realidade, mas quando você vê que você faz o teste em todos, você vê que essa taxa de infecção ela é maior do que a gente imagina, né? Por conta dessa subnotificação. Ou seja, não existe teste para todo mundo e nem tecnologia ainda para todos esses dados serem apresentados de maneira real. Mas, falando de consequências, a doença ela é caracterizada como um rapto chegada ao nível da síndrome aguda respiratória. Essa síndrome, como eu mesmo falei, é um conjunto de sinais e sintomas sem causa definida. Ela afeta de maneira primária o trato respiratório. Mas quando se trata de qualquer doença, e aí, inclusive os pacientes oncológicos, seus pacientes têm câncer, nós falamos que o pulmão é um perigo, qualquer patologia ou qualquer acometimento de doença no pulmão, porque dali ela vai para todo o sistema, que a gente fala, ela vai para a via sistêmica em todo o organismo. Sim. E aí o que acontece? Inicialmente as pessoas achavam que a doença ela matava simplesmente, que não é simplesmente, né, só dando uma deixa, por consequências do pulmão. Entendeu? Que já são grandes. A gente falou da última vez que ela produz sequelas, né? E aí, estudando a doença e toda a sua evolução, hoje já se descobriu que as doenças, que o coronavírus, ele não só ataca as células do pulmão, do trato respiratório. A doença ela também ataca, por exemplo, as células do coração. Além das células do coração, que são chamados pacientes cardiopatas, que sofrem com isso, ela também descobriu que, por exemplo, os pacientes que têm problemas renais, o coronavírus também ataca as células dos rins. Além dela, por exemplo, os pacientes que têm diabetes, foi descoberto que o coronavírus ele também afeta as células do pâncreas, que é uma glândula, né, um órgão responsável, por exemplo, por meio das suas secreções, dos seus hormônios, né, na metabolização, por exemplo, dos carboidratos, aí, né, das glicoses, né, que geram energia. E aí a gente precisa entender, o cérebro ele funciona com glicose, com energia.
Sem glicose, o Sim. cérebro não funciona. Então, Olha só. e aí o que acontece? Além disso, os pacientes oncológicos, eles também sofrem, porque o câncer, ele diminui a imunidade dos pacientes que estão em tratamento, por conta da quimioterapia, por conta da radioterapia. E esses pacientes, junto com os pacientes de idade, que de uma maneira natural, ele já tem, né, esses pacientes mais de idade, assim, acima dos 60 anos de idade, 70, 80, que é aí que a gente precisa ter um pouco de cuidado com eles, todos nós, Uhum. como ser humano, como cristãos, a saúde, etc., porque eles têm sua imunidade um pouco baixa. Então, eles também são muito afetados. Então, eu queria falar um pouquinho dessas características aqui, dar um pano de fundo para a galera que está nos vendo, a respeito, por exemplo, desses pacientes que têm as chamadas doenças de base. Ou seja, o coronavírus que existe, que está aí fazendo um estrago, embora proporcionalmente à quantidade de pessoas que existem no mundo, ainda, graças a Deus, muito pouco se morre, mas quando você olha a taxa de letalidade, é muito grande, Sim. e associado a fatores de idade, por exemplo, que tem a sua imunidade mais baixa, e eu estou falando dos idosos, dos senhores, das senhoras, que a gente precisa ter cuidado com eles. E os pacientes que têm as chamadas doenças de base, pacientes que têm problema de coração, rim e tal, pacientes que tratam de câncer, essas coisas, diabéticos, eles muito provavelmente acometidos por esse vírus chamado coronavírus, ele levaria as pessoas a uma taxa de letalidade que a gente jamais viu. A preocupação maior é justamente essa, ou seja, quando ele ataca os vírus, ou quando ele ataca as células do coração, o vírus, ele de alguma maneira ele impede que o coração ele consiga fazer a função dele, que é muito importante nesse sistema respiratório, porque ele bombeia o sangue, que precisa fazer as trocas gasosas, etc. E como as células do coração elas são afetadas por esse vírus, o coração ele não consegue realizar a função dele específica. Aí existe o que a gente chama de, por meio da doença de base, as consequências secundárias, né? Um paciente cardiopata, ou seja, paciente que pode ter inúmeros problemas, como cardiomegalia, ou seja, aumento do coração, por exemplo. Quando o aumento da bomba está grande, a bomba do coração, a função do coração ela fica com déficit, que a gente chama de débito cardíaco. Então, esse paciente ele não consegue fazer a função do seu organismo no geral, que, enfim, depende de muita coisa no coração. E aí, em consequência, por exemplo, da evolução daquele vírus lá no pulmão, em associação, o paciente, geralmente, nesses casos, vem a óbito. Da mesma maneira na glicose, no sistema do pâncreas. Porque, como eu falei, o cérebro, por exemplo, ele funciona com glicose. Para você fazer suas funções diárias, você precisa de energia no cérebro, não pode faltar. E quando o vírus ele entra dentro do organismo, eu acho que a gente falou da última vez, não me lembro, mas a gente pode dar uma pincelada aqui agora, que vírus gosta de lugar quente, úmido e escuro, em qualquer situação. Dentro de casa, debaixo de um tapete, e no nosso organismo da mesma maneira, porque dentro de nós temos uma temperatura quente, nosso corpo tem uma temperatura específica, então ele encontra um lugar quente, ele encontra um lugar úmido, porque nosso corpo é formado de 70% de água, né? Quente, úmido e escuro, porque lá dentro é tudo escuro, né? Não tem. Então, o vírus ele consegue procriar muito mais rápido. Por isso que Olha, tá vendo? em ar ambiente ele morre em algumas horas depois, né? Depende do ambiente onde ele esteja. Né? Esse plástico tem um determinado período, né? Na roupa ele tem um período e tal. Mas dentro do organismo ele acha tudo que ele precisa, e inclusive nutrientes. Que aí, no caso, por que por meio do pâncreas ou dessas estruturas? É porque ele consegue captar os nutrientes aí por meio da glicose, que está na corrente sanguínea e tudo, e isso é bomba. E aí, então, ele consegue evoluir muito mais rápido do que a gente. E de igual modo, por exemplo,
nos outros órgãos que a gente citou aqui da cadeia, né? E da mesma maneira, os pacientes oncológicos, porque os pacientes são oncológicos, da mesma maneira, as células que estão em desenvolvimento desordenado, que a gente chama de neoplasia, aí, os cânceres, né? Eles também vivem de glicose. Entendeu? Então, o câncer ele vai retirando todos os nutrientes do organismo, que é o que de maneira secundária vai fazer com que o paciente morra, o paciente de câncer. Agora, se o câncer já retira os nutrientes, imagine o coronavírus que também tem toda essa evolução rápida e em conjunto, ou seja, em associação, imagine o estrago que faz. Por isso que é a preocupação maior de todas essas autoridades com relação a tudo isso que a gente está vendo. É o perigo desses pacientes, as pessoas não têm direito à vida. Se a gente não tomar cuidado. E aí a gente precisa entender que isso aí chegou para ficar, isso não vai embora tão rápido assim, embora daqui a pouco tenha uma vacina, eu creio nisso, mas alguns hábitos, algumas coisas que a gente está introduzindo no nosso estilo de vida, como limpeza, higienização de mãos, etc., essas coisas, elas não virão somente por um momento, ela ainda vai ficar um tempo, acredito até a cura ser encontrada, e aí a gente precisa, nesse primeiro momento, cuidar dessas pessoas, desses entes queridos, desses pacientes, para que eles tenham direito à vida, porque, volto a dizer, como a gente falou na última vez, embora a gente tenha visto que o vírus está sofrendo mutações, a gente ainda não encontrou a cura para ele e, como consequência, a gente já tem visto que algumas pessoas mais jovens, até crianças, já têm sido acometidos dessa enfermidade, dessa patologia. E a esses, infelizmente, que vão perder o direito à vida. A gente, como cristão, falando na luz da palavra, aí, o foco nosso, precisamos entender que a vida de cada um de nós é importante para Deus. Cada um de nós. Deus nos ama de maneira incondicional. E a vida do outro é tão importante para Deus quanto a nossa, quanto a minha e quanto a sua. E o que a gente tem visto nesses últimos dias é uma população cansada, mas também um pouco individualista em alguns aspectos, mas eu também consigo entender toda a dor daquele que tem perdido o trabalho, etc, etc, porque eles também estão sofrendo, né? Acho que era importante a gente falar disso, porque às vezes algumas pessoas não sabem disso. Acho que é muito importante a gente falar disso. Eu acho legal tudo que nós falamos até agora, tudo que você explicou, porque assim, em primeiro lugar, nós não estamos querendo que as pessoas tenham medo e muito menos esse pavor que parece que está sendo espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Ao contrário, nós estamos dizendo, nesse primeiro momento agora, o Everton disse através do olhar da medicina, a importância, o grau de risco e seriedade que ele é. Isso. Agora, trazendo assim à luz da palavra tudo isso, o Everton começou a pincelar que o mesmo jeito, a Bíblia diz assim, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Não é isso? Isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E também Jesus disse que 2 mandamentos ele daria. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Todo o nosso coração, força e entendimento. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse período de quarentena, se nós de fato amamos o próximo, nós temos que tomar todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível. O cuidado desse não ter o contato, o cuidado desse isolamento, o cuidado da higienização, do tirar a roupa ao sair de casa, quando voltar em casa, após sair, ao trocar a roupa. Então, são várias coisas que a gente, tomando esses cuidados, nós estamos amando as pessoas. Ao contrário do que muitas vozes dizem, nós falamos na primeira entrevista, muitas vozes ficam especulando, dizendo um monte de coisas, né?
De fato, para alguns, a visão é que é apenas uma gripinha, né? Ontem à noite, fui atacado de rinite alérgica. Tá dando para perceber aí. Ai, Jesus dos crentes. Só falar dela que parece que ela veio. Então, ontem à noite eu fui atacado de rinite alérgica. Aí eu nem fui para a igreja, não participei da live, quem fez foi o pastor. Por quê? Pelo cuidado, porque para não ser inconveniente e também em não ser negligente. Porque uma vez que eu estava lá já atacado a rinite alérgica, a gente fica com a imunidade baixa. Isso. Não fica? Claro. Então tem que tomar cuidado, queridos. É claro que a palavra do Senhor diz o seguinte, até vamos falar aqui pela palavra do Senhor, em Salmo 91, que eu brinquei na primeira entrevista, que está, né, na prateleira de muita gente, sempre ficou esse Salmo 91 aberto, mas ele é extremamente importante nós declararmos sobre as nossas casas. Esse conteúdo do Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos dizer ao Senhor que Ele é nosso esconderijo, é o nosso protetor, que nós confiamos nele. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa peste perniciosa que diz no versículo 3, são doenças, foram estudar isso daí, e descobriram que essas pestes são doenças trazidas no coração. Eu escutei um pastor falar quase 40 dias atrás que essas pestes perniciosas que era dita no passado, porque você vai seguindo aí o texto, ele vai falar que nenhum mal chegará à nossa tenda, nada chegará à nossa tenda, que Deus vai, se for necessário, Deus manda os anjos para segurar em nossas mãos. Mas essa peste perniciosa, se você procurar a origem dela, quando foi dito isso pelo salmista, são doenças cardíacas, doenças como o tuberculose, por exemplo, daí para lá. Então já era previsto que por conta do pecado de Adão e Eva, na desobediência a Deus, e todos nós herdamos o pecado, que não daria para citar aqui, que são vários versículos, todos herdamos o pecado. Todos estamos sujeitos a todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Agora, ela vai nos pegar? Pode ser que sim, mas vai matar? Aí compete a Deus. Se nós fizermos a nossa parte, Deus ele é gracioso, ele é poderoso. O sangue de Jesus ele foi derramado na cruz para nos livrar da doença e da enfermidade. Então, o maior combate hoje contra esse coronavírus tem sido a fé e o poder de Deus. Haja visto aí que você disse também agora há pouco, que pelo que havia sido falado antigamente, no começo, né, há uns 80 dias atrás, era para ter falecido, infelizmente, várias, mas muitas pessoas. E hoje no Brasil, ai Jesus, perdão aqui, essa rinite alérgica tá pegando. Hoje no Brasil, vamos falar aqui um pouquinho de estatística, tá dizendo assim, ó, no Brasil, confirmados, né? Esse confirmados ainda tem um pouco de suspeita, mas está escrito, então vamos lá. Confirmados, 168 mil. Recuperados, 69.232. Percebe que é mais da metade. Graças a Deus. Mortes, 11.519. Você acredita que é uma tendência de aumentar essas mortes? Ou pelo fato do isolamento, ou pelo fato desse uso de máscara, e por esse tempo que nós estamos rígido, vai nos ajudar muito. Humanamente falando, né? Porque nós estamos vendo já o milagre de Deus sobre a terra, né? Principalmente sobre o Brasil. Você falou algumas palavras aí muito importantes a gente contextualizar aqui. Longe de uma teoria de permissividade, como a gente falou, mas eu acredito na palavra de Deus que diz que se a gente estivéssemos diante do caminho do Senhor, até as enfermidades, Ele curaria
de nós, ele nos livraria. Então, eu acredito muito que quando a gente obedece, a gente falou isso, há benefícios, né, na obediência, naturalmente, esse tipo de coisa ela já chega em nossas vidas. Quando a gente é negligente, o risco é maior. Falando de uma maneira bem clara, se nós tivéssemos como humanidade parado o planeta Terra, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já estava tudo ao normal. Porque, como eu mesmo disse, o vírus ele morre. Ele tem um tempo de vida útil. Então, ele falece, né? E a gente poderia estar tocando a vida. Só que o que está acontecendo é justamente ao contrário. Por isso que a gente consegue ver essas estatísticas aí. Um dos dados que você apresentou é que existem pessoas internadas ou pessoas que estão acometidas da enfermidade por um tempo longo, se você prestar atenção aí no dado. Se você fazer um cálculo aí proporcional às pessoas que estão acometidas, dos que morreram, dos que foram curados, você vai ver que essas pessoas que estão doentes, eles ficam muito tempo no hospital. Essa é uma característica. Então, talvez essa curva ainda não se acentuou, porque muitas pessoas ainda estão no leito dos hospitais. Respondendo a parte B da sua pergunta, eu acredito que se a gente não tomar cuidado, volto a dizer, já o mercado vai ter que abrir, as lojas, enfim, tudo vai ter que voltar a funcionar, porque daqui a pouco as pessoas não vão ter dinheiro. Mas é muito importante essa conscientização de que esses hábitos que estão exigindo da gente, de cuidados, eles que vão fazer toda a diferença. Porque senão, sim, eu estou te respondendo que essa curva vai continuar aumentando e não se tem capacidade. Vou dar um exemplo simples aqui. Nós estamos na região metropolitana de Campinas. Até outro dia, todos os óbitos de Campinas, Valinhos, Sumaré, Hortolândia, eles eram enviados para o IML de Campinas, para você ter uma ideia. Aí, com algumas medidas, abriu-se mais um IML Americana, se eu não me engano. Aí você imagina essa região metropolitana de Campinas, que tem em torno de 3 milhões de pessoas, diante de um surto bem mais elevado, o colapso que isso viraria. Então, o caos está à beira. Mas, volto a dizer, eu acredito muito na provisão de Deus, sim. Eu acredito no amor de Deus, contextualizando aí em Salmos 91, que Deus nos ama de maneira incondicional. Aí, falando de amor, Deus me ama e Deus te ama de maneira igual. Deus não te ama mais do que eu, não me ama de maneira diferente. Não. Dar um exemplo simples aqui, é uma moça e um moço orando. Às vezes a gente se depara isso como ministro, né, da palavra de Deus, às vezes um jovem orando por uma jovem e vice-versa. E às vezes, que a gente já passou por isso, né, pede a Deus aquele cônjuge, aquela pessoa. E muitas vezes essas coisas não acontecem. Aí você fica, mas por que essas coisas não acontecem? Porque existe algo na vida chamado livre-arbítrio. E Deus anularia isso se de fato Ele ouvisse a nossa oração para atender o nosso coração e tirar da outra pessoa o livre-arbítrio. Isso só prova uma coisa, que Deus me ama e que Deus te ama de maneira incondicional. É por isso que Ele não nos dá algumas coisas que a gente pede, porque Deus nos ama. Só que amor é atitude. Aí, trazendo esse contexto para o que a gente vive, tendo amor com as pessoas, que vai fazer com que a gente tenha hábitos, como você falou aí, de cuidado, de higiene, de distanciamento, porque a vida do próximo também é importante para Deus. E quando a gente olha, nós hoje, mais jovens aqui, estamos bem, você com renite aí, já está tomando alguns cuidados, certamente você deve ter ficado baleado aí 1, 2, 3 dias, provavelmente, se é que você vai ficar ainda mais dias, porque o sistema imunológico ele é baixa. Mas imagine a importância da gente fazer isso aí todos os dias com relação às pessoas que estão mais próximas da gente. Eu acredito que você está fazendo. Por quê? Senão a gente tira, como a gente falou, o direito das pessoas de receber de nós o amor. Não o amor de sentimento, de fala, de palavras. Se a gente ama, a gente faz algo pela pessoa. Amor é atitude. Amor não é um sentimento na luz da palavra. O que Cristo fez por nós, ou seja, Ele deu a sua vida por nós,
é para que a gente valorize a vida que Ele nos deu nesse tempo e não seja negligente ao ponto de perder aquilo que Cristo nos deu, que é uma vida e, acima de tudo, uma vida nele, para aqueles que creem e têm a condição de entender que o pecado entrou pelo homem, mas por meio da morte de um, ou seja, daquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo, nós temos condição de estar vivo hoje e vivo em Cristo Jesus. Amém. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que podem pensar assim, mas então se eu tiver fé, eu não vou pegar o coronavírus? Querido, quem decide isso é Deus. Né? Deus decide isso. É bem claro que se você ler o livro de Deuteronômio, ele vai dizer lá no capítulo 28, se você obedecer a palavra, tem uma fileira de coisas que vai te acontecer bem. Só que a fileira de coisas que vai acontecer má, por não obedecer, é maior. Então, consequências de tudo que está acontecendo hoje já era previsto há 5.000 anos, há 3.000 anos atrás. O que nós temos que entender é que o princípio é o mesmo. Fé, obediência às autoridades que tem que ser dado. Tem gente que questiona assim, eu tenho um pouquinho de... É que não vamos entrar nesse assunto, mas eu tenho meus questionamentos com as autoridades, por que estão tanto tempo assim nos segurando, como igreja, cultos, etc. Mas, por outro lado, eu também consigo ver, como hoje eu fui fazer a barbinha bonitinha, eu consigo ver pessoas falando que estão tendo tempo com família, estão tendo tempo de qualidade agora melhor de vida, estão conseguindo reencontrar os valores que estavam perdidos em casa, como aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Então, o coronavírus é mal? É mal. Porém, olha só quantas coisas Deus permitiu que fossem encontradas por conta do coronavírus. A união da família, restabelecimento de relacionamentos, valores que estavam perdidos, pessoas que estavam afastadas de Deus agora, irmão, é rico, pobre, é negro, é branco, todos só tem um lugar para correr, Deus. Se não tiver com Deus, se não tiver fé, pode ser que o vírus pegue e Deus permita que vá embora mesmo. Eu queria acrescentar mais algo aí, viu, Ricardo? A gente falou de alguns casos que eu ouvi esses últimos dias, de pessoas que estão se suicidando. Me chegou um relato no ouvido, que eu falei esses dias na última live, de empresários. Eu sei de empresários que, infelizmente, ceifaram a vida, porque 30 dias depois a situação não estava boa e se suicidaram. Mas a gente tem a oportunidade de entender que também a maior riqueza que a gente tem, isso prova também, em cima disso que você está falando, que não é esses bens materiais, falando na luz da palavra. A palavra do Senhor declara que a gente precisa fazer o nosso tesouro no céu. Porque onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Quando a gente coloca o nosso coração no tesouro terreno, ou seja, nas coisas desse mundo, estou complementando a sua colocação aí, muito bem observado. Aqui fica o nosso coração, mas quando a gente se coloca lá diante do Senhor, na presença do Senhor, nosso coração está lá no céu, lá está o nosso tesouro, entendeu? Sim. Então, diante desse tempo aí que você está falando, de restabelecimento de família, de lares, pessoas colocando leituras em dia, pessoas que talvez, enfim, estavam com as suas gavetas desorganizadas, uma série de coisas que teve esses últimos dias, pessoas que estão colocando, que estão tendo tempo de leitura. Eu sei de pessoas que estão fazendo culto nos lares, assim, com as suas famílias, né, um tempo abençoado, pastores tendo mais tempo com as suas famílias, porque a vida de pastor também não é fácil, né, é bem puxado. Então eu sei de relatos muito bons. Então, olhando para o outro lado, tem coisas boas também que a gente pode fazer, e sempre buscando a direção do Espírito Santo, que a gente pode ter o equilíbrio necessário para a gente passar por esse tempo aí que eu creio que em breve passará, né, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Nós estamos perto de encerrar o nosso período aí, então, assim, tem uma caixinha aqui, queridos. Tem uma caixinha, tem um comentário normal, e tem uma caixinha com ponto de interrogação. Se você não quiser se expor, por favor, nos mande a pergunta através dessa caixinha. Ela vai aparecer para nós e nós podemos responder você aí agora nos próximos 3 a 5 minutinhos, ok? Então, por favor, formule aí a pergunta
e nos mande. Ô, Fala, pode Ricardo, falar. enquanto o pessoal vai pensando de repente em alguma coisa para responder, alguém que tiver alguma dúvida aí, a gente está aqui para esclarecer. Me salta a cabeça um texto em Mateus capítulo 11, verso 28, que fala muito desse tempo. Eu tenho visto as pessoas cansadas, e as pessoas já estão no seu limite, enfim, diante de uma série de coisas, pessoas desempregadas, que é muito importante a gente falar nos dias de hoje. Nós falamos essas coisas aí, e em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei descanso, a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto está na minha cabeça nesses tempos de luta. Jesus dizia: vinde a mim, não é numa situação, num amigo, se os seus questionamentos, a situação está difícil, uma série de coisas que você tem passado nesses dias, tem de alguma maneira assolado a sua paz, a sua tranquilidade, vai para Jesus, foca no Senhor, na luz da palavra. Não é no A, no B, e isso não é só para alguns, não é para alguns que estão acometidos da doença, não. Jesus diz assim: para todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio, o descanso vem de Jesus. Esse texto fala de cura, esse texto fala de muita coisa, que dá para trabalhar muita coisa, que não tem tempo, mas esses que estão sobrecarregados, esses que estão cansados, Jesus tem descanso para suas almas, para a minha e para a sua. Eu, como profissional Sim. da área da saúde, eu não posso me desesperar com os pacientes. Se tiver alguém morrendo na minha frente, eu tenho que manter a cabeça no lugar. O que nos difere dos animais é a nossa capacidade de raciocínio. Por isso que a gente é a coroa da criação. Nós temos condição Isso. para isso. E aí, mas quando a gente está assim, cansado e sobrecarregado, e certamente existem pessoas que estão aí nos vendo, que vão nos ver, alguém que está aí diante de alguma dificuldade, perdeu o emprego, eu não sei. Mas a gente também tem que pensar também para o outro lado, pessoas que estão aí sofrendo. Na luz da palavra, eu queria te dizer que você possa viver isso que esse texto está dizendo aqui, Mateus 11, posso estudar aí depois com calma, Mateus 11, 28, 29 e 30, porque Jesus disse que ele trará, e é ele que disse, não é qualquer um. Não é o A, o B, o seu amigo, a sua capacidade. É importante você, de alguma maneira, ir para Jesus, porque é Ele que te dará descanso para a sua alma. E aí parece que surgiu uma pergunta aqui a respeito de vacina sobre o coronavírus, né? Acho que Isso. A acho que é a Núbia que pergunta está na Núbia. Isso, Núbia. isso. Núbia, É é importante mesmo importante tomar mesmo. vacina da gripe? Ótima pergunta. Sim, sabe por quê, Núbia? Porque toda doença infectocontagiosa, ela debilita o seu sistema imunológico. E em contato com o coronavírus, de um sistema imunológico debilitado, a potência de uma letalidade dessa doença, ela é maior. Então, não é só para essa, para todas as outras, você precisa tomar, os mais de idade, isso é para todo mundo, profissionais da área de saúde precisa tomar. E se você que está falando aqui que nunca tomou, pode tomar, que é importante. Às vezes, você vai ter alguns sintomas colaterais, porque o vírus, como eu mesmo disse, que eles conseguem rastrear no meio ambiente e depois produzido, como a gente explicou também da última vez, através da replicação de DNA, terapia viral, a gente falou da última vez, ele será inoculado no ser humano. Esse vírus, às vezes, ele ainda você não teve contato com ele. Então, às vezes, ele pode ser muito agressivo. Por isso que algumas pessoas sofrem bastante. Dizem, tomei a vacina e fiquei doente. Porque a vacina, o que é a vacina? A inoculação do vírus dentro do seu corpo. E o seu organismo produz anticorpos contra esse ou aquele vírus. E aí é o que determina se você está ou não imune. Aí faz-se os testes, que é o que eles estão tentando descobrir agora no coronavírus, se você tem a imunidade a esse vírus ou não. E às vezes pode ser que a gente tenha o risco de ser
acometido mais uma vez, entendeu? Então é importante você tomar sim a vacina, que não vai ter nenhum tipo de problema. Tem mais alguma Muito bem. pergunta aí? Enquanto o pessoal vai perguntando, também, eu quero deixar mais um texto que nós falamos na outra live, que é assim. Em Apocalipse 3:10, Apocalipse, queridos, são bastante coisas que aconteceriam e coisas que vão acontecer e já estão acontecendo. Mas em Apocalipse 3:10, o Senhor diz assim, ó: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, nós temos que entender também que esse tempo agora de coronavírus, querido, não largue do Senhor de forma alguma. Não abandone a tua fé, não abandone o amor, pelo amor de Jesus Cristo. Não é por conta de um vírus, por mais grave que seja, não largue Deus, não abandone a sua fé, não abandone o amor. Não faça isso. Se guardar, se cuidar é uma coisa, mas não abandone o nosso Criador, o Criador da terra. Porque já era visto dele aprovar, né? Dele provar todo mundo. É importante você falar dessa apostasia da fé aí, né? Falava outro dia com o pastor Leandro, acho que ele deve estar nos vendo aqui, a respeito disso. Infelizmente, assim, tem algumas igrejas enfrentando dificuldades financeiras, algumas pessoas que a gente, né, tem visto aí alguns dados também, né, que certamente pode ser que não volte, algumas igrejas até que talvez não vão abrir. A gente está vendo também toda essa evolução também de alguma maneira para que a gente possa entender como igreja, que algumas coisas veio para ficar. Esse sistema que a gente está usando aqui agora, isso é uma coisa muito real. Daqui para frente, quem também não souber usar, muito provavelmente vai ficar para trás, mas a gente teme, nós conversávamos outro dia, meu pastor Leandro, que algumas igrejas podem não abrir, porque a gente pode ver, de alguma maneira, o coração das pessoas se esfriar. E é muito importante você falar isso aqui. A gente precisa guardar a nossa fé, se manter firme diante de Deus, porque daqui a pouco isso vai passar. Joel já falava disso, Zacarias capítulo 3 também fala um pouco desse tempo, nessas portas da igreja fechada. Então, isso é só o cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor declarou que esse tempo aconteceria. Eu acredito que é esse tempo hoje, porque de fato as igrejas estão com as portas fechadas. Isso é verdade. Sim. Mas a gente não pode deixar a nossa fé. É muito importante os que estão aí estarem firmes, porque daqui a pouco, a hora que a igreja abrir de novo, e a gente tem que estar aí com os nossos projetos, com a nossa fé firme, porque como você falou, parafraseando aqui, Deus prova aqueles que Ele quer aprovar, entendeu? Então essas provas, essas lutas vão nos levar à perseverança, à esperança, né? E à aprovação de Deus daqueles que persistirem diante da vontade do Senhor. Verdade. Então, em nome de Jesus, com tudo que se você não ouviu tudo desde o começo, que ele vai ficar salvo, por favor, volta do início, pega as informações, passa, encaminha com o aviãozinho aí para os seus familiares, amigos, fica à vontade. Junta os dois vídeos, um junta o outro, né? Um complementa o outro. Nós não estamos preocupados, eu estava falando com o Everton, nós não estamos preocupados, sim, com... É claro, é legal se nós estivéssemos com um vídeo aí com mais de 1000 pessoas, mas não é o foco. O foco é que a transmissão da verdade, a transmissão da verdade. Do mesmo jeito que o vírus contagia para doença, contagia para o mal, nós temos que contagiar as pessoas para o bem, contagiar as pessoas em Jesus, para a glória de Deus. Ó, uma pergunta aqui, ó. Toda autoridade constituída por Deus, numa briga de autoridades, no caso do governador e presidente, qual autoridade devemos ouvir? O Supremo Tribunal, Douglas. A gente tem visto isso aí, acima do... Me fizeram essa pergunta muito boa, viu, Douglas? Parabéns. Esses dias, justamente por isso. A gente não pode adaptar a palavra de Deus pela nossa vontade. Tá? A gente tem visto de maneira hierárquica, a gente sabe que o presidente é a autoridade máxima da nação.
e, de maneira hierárquica, os governadores e os prefeitos. A gente tem visto uma desordem nisso, mas acima do presidente existe uma Constituição. E a Constituição Federal diz que os governadores e os prefeitos podem, sim, determinar um fechamento ou abertura de uma cidade ou outra. Então, se as leis que estão acima de qualquer autoridade diz que eles podem, a gente precisa respeitar o Supremo Tribunal Federal, independente do nosso presidente pensar o contrário. Beleza? Sim. Até mesmo porque quando for necessário e quando se vê necessário, então, autorizar a liberação, nós vamos ter isso de forma muito clara, muito nítida, e aí é bom também frisar, não tenha medo, continue com máscara, continue com álcool em gel, continue sabão. Com o sabão, né? Continue com todos os requisitos necessários, porque não há, assim, também não é, vai ser liberado, tá, e agora, o que eu faço? Fico em casa porque o corona tá lá na rua, vai me pegar? Queridos, se você deixar água parada na sua casa, junta larvas e cria o quê? Dengue, não é verdade? Do mesmo jeito... Que é uma outra pandemia, que é uma outra pandemia também. Exato, são pestes que estão por mundo. Tem o dengue, tem o zika, tem doenças gravíssimas, né? Tem a tuberculose, tem tantas outras, tem a AIDS, mas tem toda a prevenção que Deus sempre deixou bem claro e sempre deixou bem nítido através da ciência. Amém. Façamos isso e vamos estar protegidos. Amém. Ó, eu não sei se temos mais tempo, mas eu queria agradecer o pessoal, agradecer você, Ricardo, mais uma vez, o pessoal aí da Monte Gileade, obrigado pelo carinho de sempre, a todos que estão aí presentes, compartilhe isso de alguma maneira que a gente possa ajudar, depois vai ser disponibilidade em nossos canais aí também, né, Ricardo? Ricardo Scripolini aí, Benai, Ministério, Everton Ribeiro 1, Everton Ribeiro 1 também, compartilhe, a gente volta a dizer, a gente não está preocupado com a quantidade de pessoas, não, a gente só está preocupado, de fato, de alguma maneira, esclarecer, instruir a sociedade, o povo de Deus, e de alguma maneira expressar o amor. O que a gente pode fazer de repente nesse momento, talvez, e distanciamento, é conscientizar e expressar de alguma maneira algum tipo de conhecimento, que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Everton, obrigado de coração por esse momento aí. Obrigado pela Cíntia também. Sempre está apoiando, está junto. Tá vendo? Você obrigado por essa dedicação aí de ter adquirido os equipamentos. Tá muito bom, tô vendo que a qualidade top. E grandes coisas o Senhor tem por nós e nós vamos estar firmes para ver tudo isso acontecer. Obrigado a cada um que participou. Na semana passada eu fiquei surpreso, quando eu finalizei aqui, apareceu 70 pessoas quase que estavam participando. Conectados. E aqui para nós aqui, a gente falando aqui não parece, né? Parece para no número aqui. Mas muito obrigado, Deus abençoe vocês. Estamos juntos, se precisar... Pode perguntar, chama na caixinha, pergunta. O Everton, nós temos um contato muito direto. Ele está disponível também a responder. Amém? Isso aí. Precisar de alguma dúvida, quiser que a gente vá em algum lugar aí também, esclarecer, falar de uma coisa. E após a passagem da pandemia, a gente está à disposição. Verdade. Um abraço. Deus abençoe vocês todos. E vamos encerrar então. Fiquem com Deus. Uma ótima semana em nome de Jesus. E fica firme em Deus, fica firme na palavra. Leia, medite em Salmo 91, declare Salmo 91 para sua casa, declara Salmo 91 sobre a sua vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está guardado. Então não é o coronavírus, não é o... como que chama? Influenza, H1N1, H1N3, né, tuberculose, nada. Não é. Mas como chama esse daí mesmo? Coronavírus. Covid-19 ou coronavírus? Então. É isso aí. Deus abençoe, cara. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.